Olá, sejam todos bem-vindos ao curso técnico em transações imobiliárias, através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sou Jaqueline Camelo, graduada em Administração de Empresas e com especialização em Planejamento Estratégico e Sistemas de Informação pela PUC-MG e Gestão de Projetos pela FGV e trabalho há mais de 20 anos como gestora em empresa privada. Queridos cursistas, o conteúdo da nossa disciplina, Análise de Crédito e Cobrança no Setor Imobiliário, já foi todo concluído. E para a nossa aula de hoje, planejei uma forma mais dinâmica de revermos o conteúdo, destacando, é claro, os pontos principais e os que irão contribuir de uma forma direta na sua formação profissional, através de um paralelo entre notícias atuais e o conteúdo apresentado. Vamos iniciar falando do crédito imobiliário no Brasil. O crédito imobiliário no Brasil, ou seja, o total do capital utilizado para financiar a compra ou a reforma de imóveis, tem crescido de forma animadora, possibilitando principalmente que um número cada vez maior de pessoas possa adquirir a casa própria ou equacionar de modo mais justo e confortável uma solução de moradia para as famílias brasileiras. E uma forma de se mensurar e comparar esse crescimento é expressar ano a ano o montante de financiamentos imobiliários como percentagem do respectivo PIB, que é o Produto Interno Bruto. E você sabe o que é PIB? O PIB é calculado pela soma de todos os bens e serviços produzidos no país em determinado período. Entram no cálculo desde a venda de um pãozinho até um novo apartamento, além de investimentos privados para aumento de produção e gastos do governo com investimento para a população. Mas o que o crédito imobiliário tem a ver com tudo isso? O crédito imobiliário entra no cálculo do PIB e assim é possível mensurar com precisão como anda a atividade no mercado imobiliário no país. A representação do crédito imobiliário com base no PIB é um importante indicador na previsão do crescimento da atividade no país e se há algum risco para investidores ou para a saúde da economia. Por exemplo, se o crédito imobiliário possui baixa representação frente ao PIB, isso significa que há grande margem de crescimento do setor e ele não representa nenhuma ameaça à economia. Esta é a situação atual em que se encontra o crédito imobiliário no Brasil. Atualmente no país, o crédito imobiliário ainda representa um índice baixo do PIB, uma representação tímida se comparada com outros países emergentes e países desenvolvidos. Veja a comparação e a ilustração no slide 1. Bem, nós temos aqui um gráfico, do crédito habitacional em relação ao PIB em 2002. Então, percebe-se no Brasil 7,80% em relação ao PIB. E países como Irlanda, Espanha, acima de 50% de investimento em relação ao crédito habitacional. Essas comparações internacionais exigem um certo cuidado. São realidades econômicas bem diferentes da nossa. E embora crescentes esses percentuais, ainda são muito baixos
quando comparados com o nosso elevado déficit habitacional, que hoje está na ordem de 8 milhões de moradias. No entanto, a constatação mais objetiva e concreta acerca da estabilidade e da segurança do Sistema Nacional de Financiamento Imobiliário, diante do crescimento que mencionei no início, é o resultado também da redução dos índices de inadimplência dos tomadores dessa espécie de crédito. A inadimplência em geral no financiamento imobiliário, que a gente considera, né, um atraso a mais de 3 prestações sucessivas, situa-se em patamar bem baixo, principalmente em contratos com alienação fiduciária. São resultados muito expressivos, principalmente quando comparados aos índices de inadimplência observados em outras modalidades, como crédito pessoal, veículos, cartão de crédito, cheque especial e etc. E alienação fiduciária? O que é mesmo? Em poucas palavras, a alienação fiduciária é a transferência da posse de um bem móvel ou imóvel do devedor ao credor. Para quê? Para garantir o cumprimento de uma obrigação. Bem, a atual situação econômica do país, consequentemente, interfere na oferta do crédito no mercado. E não há como dissociar com o setor de imóveis. E o crédito em baixa é o maior problema do mercado imobiliário, além das taxas de juros e outros. E vocês recordam quais são os fatores que contribuem no crescimento do crédito imobiliário? Déficit imobiliário, como já disse, são quase 8 milhões de moradias. Inflação controlada, crescimento da renda per capita, economia estabilizada, confiança do consumidor, taxa de juros para crédito imobiliário baixo. E paralelo, existe uma pesquisa divulgada em 2011, que até foi destaque na imprensa, ao apontar o percentual das maiores dificuldades enfrentadas pelo consumidor na aquisição de um imóvel. Veja bem, 34% consideravam o preço inadequado à sua faixa de renda. Então, são dificuldades que o consumidor tem no processo de aquisição de uma casa. 25% dificuldade na comprovação de renda. 18% problemas com o nome. 13% burocracia na concessão de financiamento, que é um índice alto. E já os problemas com documentação ficaram apenas 3%. E o profissional do setor imobiliário, além de auxiliar, tem o dever de orientar com seriedade, com ética, se o financiamento poderá gerar uma prestação acima de 30% do salário, no caso do cliente, o que torna o risco de inadimplência altíssimo. E para o mercado imobiliário se fortalecer, é imprescindível, é importantíssimo evitar os mal pagadores. Portanto, não motive o comprador a fazer um compromisso que não poderá honrar. Tivemos a oportunidade também, nas aulas anteriores, de conhecer os órgãos de restrição mais conhecidos, que são SPC, Serasa e ainda o SPC Imobiliário. E todos eles com um único objetivo, de tentar garantir que seus clientes não sofram nenhum tipo de inadimplência.
Falamos do cadastro negativo. E agora o cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? Cadastro positivo nada mais é que um banco de dados com informações de consumidores que têm histórico favorável de pagamento. Aqueles que pagam sempre em dia. O cadastro positivo poderá facilitar muito a vida do consumidor, pessoa física ou jurídica, no momento de se conseguir um empréstimo ou um financiamento, uma vez que poderá ser utilizado pelo mercado como ferramenta para análise e reconhecimento de bom pagador. Com certeza, os juros serão bem menores. E quem poderá aderir ao cadastro positivo? Pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos ou emancipados e ainda pessoas jurídicas. E vocês, caros cursistas, se lembram da metodologia utilizada pelas instituições financeiras na análise e aprovação de crédito? O famoso 5Cs. Vamos rever os 5Cs do crédito? Bem, os 5Cs do crédito, como foi amplamente falado, né, se não me engano, na primeira ou na segunda aula, os Cs do crédito, que é o caráter, a capacidade, o capital, o colateral e as condições. Então, seria interessante vocês estarem revendo, né, esse momento, porque é uma das ferramentas que são utilizadas numa análise de crédito. Em suma, não existe empréstimo mal concedido, e sim um empréstimo mal analisado. E sabemos que existem algumas variáveis, tanto externas quanto internas, que interferem na análise de crédito do cliente. Vejamos. As variáveis externas são as variações que podem ocorrer e que tanto o creditado quanto o credor não têm controle. Por exemplo, a inflação, taxa de juros, a concorrência, a carga tributária, que o Brasil hoje tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, caráter dos clientes, idoneidade do cliente, tem que consultar sempre. Um bom pagador não é garantia para amanhã. A paridade cambial. O que é paridade cambial? Nós já vimos também. Paridade cambial é a relação de poder aquisitivo entre moedas de distintos países. E as variáveis internas são as variáveis que dependem da capacidade do creditado e do credor, em que o poder de decisão é existente e depende ou do credor ou do creditado, para realizar possíveis mudanças, possíveis adaptações. Vejamos, profissionais desqualificados, controle de riscos inadequados, modelos estatísticos ultrapassados, concentração de crédito com clientes de alto risco. E quanto à amortização do financiamento imobiliário, o que podemos destacar? A amortização do financiamento imobiliário nada mais é que a redução do valor total da dívida, ou seja, ao pagar cada parcela, o devedor estará amortizando o seu saldo devedor. A evolução do financiamento ocorre de acordo com o sistema de amortização escolhido pelo cliente, que acaba definindo a forma de cada, ou a fórmula do cálculo da prestação. E existem 3 sistemas de financiamento oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Nós já falamos do sistema de amortização constante, que é o SAC, o sistema de amortização francês, que é a tabela Price, e o sistema de amortização misto, que é o SAM, que para a gente é uma novidade, mas que existe. E quais são as diferenças
né, que existe entre esses sistemas de amortização. O saque é um sistema de amortização constante. O valor da parcela do encargo mensal para amortizar o financiamento é constante e a parcela de juros decrescente. Dessa forma, o valor do encargo diminui ao longo do tempo. Tabela Price. O valor da parcela do encargo mensal para amortizar o financiamento é crescente e a parcela de juros decrescentes, sendo o encargo mensal constante durante o prazo contratado. E o SAM, que é o Sistema de Amortização Misto, baseia, né, nos sistemas saque e price. E a amortização poderá ser feita em duas formas diferentes, ou seja, para a redução do valor do encargo mensal ou para a redução do prazo de financiamento. E pode ser feita com recursos próprios em moeda corrente nacional, sendo também permitido a utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, mas somente para os contratos firmados no sistema financeiro de habitação, desde que atendido, é claro, as condições e pré-requisitos. E de acordo com a Caixa, as regras são as mesmas, independente do sistema de amortização, saque, tabela price ou SAM. E a amortização só será vantajosa para o cliente quando a taxa de juros paga no financiamento for maior que a remuneração que ele recebe em seus recursos próprios e desde que os recursos não possam ser utilizados em outra aplicação mais vantajosa. E isso quem tem que mensurar é o cliente. E quanto às entidades financiadoras e companhias securitizadoras? O Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, tem como objetivo promover o financiamento imobiliário de uma forma geral. E as entidades financiadoras que poderão operar conforme as condições de mercado e as prescrições legais são a Caixa Econômica Federal, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos com carteira de crédito imobiliário, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e outras entidades, de acordo com o Conselho Monetário Nacional, famoso CMN. E a palavra securitização provém do termo securities, que faz referência a valores mobiliários e títulos de crédito, que na verdade significa segurança. É um processo altamente organizado e estruturado, coordenado por uma instituição especializada, companhia securitizadora, em que os créditos imobiliários descontados pelo originador são convertidos em títulos denominados certificados de recebíveis imobiliários, a serem negociados no mercados financeiros e de capitais. Em resumo, securitização é uma operação financeira que possibilita transformar títulos de crédito, exemplo, cheque, notas promissórias, duplicados, letra de câmbio, a vencer em recurso rápido para o caixa das empresas. Consequentemente, um aumento do capital de giro. A principal vantagem que a securitização traz é a transformação de um fluxo recebíveis de médio e longo prazo em ativos financeiros negociáveis à vista, propiciando novas captações financeiras para empresas incorporadoras, construtoras, imobiliárias, instituições financeiras, em resumo, para todas aquelas que possuem
crédito com laço imobiliário e que possa atrelar a eles uma garantia também imobiliária. Os imóveis que podem se enquadrar nessa operação são imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis industriais, imóveis rurais, lojas, terrenos urbanizados. E compete à Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, fiscalizar as companhias securitizadoras, cabendo ao Conselho Monetário Nacional, CMN, fixar as condições para o seu pleno funcionamento. Bem, e vocês, cursistas, arriscariam responder o que é certificados de recebíveis imobiliários? Famoso CRI. Os certificados de recebíveis imobiliários, o CRI, são títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis, lastreados, em créditos imobiliários, que constitui promessa de pagamento em dinheiro, conforme previsto na Lei 9.514 de 97, a lei regulamenta o sistema de financiamento imobiliário. O certificado de recebíveis imobiliários, CRI, é de emissão exclusiva de companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações que tem por objetivo a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e inserção no mercado financeiro do certificado de recebíveis imobiliários. Um recebível é algo que se pode receber, é claro. Mas o que se pode receber no mundo financeiro? O dinheiro seria a resposta. Tudo aquilo que gera fluxo de dinheiro é um recebível. Inclusive os próprios títulos de crédito, mensalidades escolares, cheques pré-datados, prestações de vendas a prazo, tudo isso são recebíveis. Tudo isso são transformados em dinheiro. É claro que no segmento imobiliário, os recebíveis podem ser as prestações de um imóvel vendido com financiamento da construtora, um contrato de aluguel também, que gera as prestações mensais. Esse papel, na realidade, é como se fosse um envelope cheio de recebíveis imobiliários. E a companhia securitizadora coloca todos esses recebíveis dentro do envelope e vende ao CRI para os investidores. O investidor coloca o seu rico dinheirinho na mão da securitizadora e recebe um título do CRI com a garantia dos recebíveis, que por sua vez gozam de garantias adicionais. Para ilustrar, vejamos o slide 3, que é a companhia securitizadora, transforma os recebíveis imobiliários em investidores e que voltam novamente para o mercado e a companhia securitizadora. E quanto às garantias? Vejamos. Quando a construtora vende um imóvel, ela requer que o comprador assine o contrato. Tudo bem. Que estipula, no mínimo, que se este comprador ficar inadimplente, o imóvel será tomado. Esta, por exemplo, é uma garantia que também vai para o CRI. No caso de um CRI que possua aluguéis como recebíveis, a garantia pode ser a fiança prestada nos contratos. E o regime fiduciário dos direitos creditórios? Regime fiduciário é um sistema o qual permite que os créditos de uma operação
por securitizadora imobiliária sejam destinados exclusivamente à remuneração dos CRIs, lastreado por esse crédito e a despesa oriunda desse processo, mantendo-se apartados do patrimônio da securitizadora imobiliária até que se complete o resgate de todos os títulos. E o objetivo principal do regime fiduciário é dar mais segurança aos investidores de CRIs em caso de falência. E o direito creditório consiste no direito a determinado crédito e a títulos representativos desse direito, originário de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliários, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços. E falamos também das garantias no financiamento imobiliário, em especial da alienação fiduciária, que na realidade não é uma modalidade de crédito imobiliário, mas sim um tipo de garantia exigida pelo credor, em geral o banco, para efetivar o financiamento de um imóvel. Garantia. Atualmente, no nosso sistema jurídico, 4 são as possibilidades de garantias, né? De garantias reais. É o penhor, hipoteca, a alienação fiduciária, que é dada em garantia, e a antícrase. É um instituto civil, espécie de direito real de garantia, ao lado do penhor e da hipoteca, no qual o devedor, ou representante desse, entrega um bem imóvel ao credor, para que os frutos deste bem compensem a dívida. A garantia é definida em cláusula contratual, que assegura ao credor, no caso o banco financiador, pela concessão, por exemplo, de um financiamento, que o devedor cumprirá o assumido. Com isso, obriga-se o devedor a cumprir a prestação devida ao credor, e onde o próprio devedor ou alguém por ele destina toda ou parte do seu patrimônio para assegurar o cumprimento da obrigação contraída. A alienação fiduciária e a hipoteca, embora não sejam tão conhecidas, várias pessoas costumam confundi-las. Apesar de terem muita semelhança, elas têm diferenças importantes. Veja e analise o slide 4. Nesse slide, há uma ilustração, né, em relação à hipoteca e alienação fiduciária de imóveis, que são diferenças entre um sistema e o outro. Hipoteca. A propriedade plena e a posse são do mutuário devedor, o adquirente, o comprador. A propriedade do imóvel permanece com o credor até que ocorra a liquidação do financiamento pelo comprador devedor. Execução extrajudicial da dívida. Como foi dito anteriormente, e em poucas palavras, a execução extrajudicial da dívida é como se fosse o banco entra com uma ação de execução contra o devedor, né? O devedor é notificado pelo oficial de justiça para pagar a dívida em 3 dias. Se não pagar, pode ter os bens penhorados. E é um processo custoso, que no final pode ficar até mais caro que a dívida inicial. E quanto aos fundos mútuos de investimento, companhias de crédito, financiamento, investimento, sociedades distribuidoras de valores, consórcios imobiliários, como foram dadas na última aula, sugiro, caro aluno, que reveja e lembre-se,
O saber é dinâmico e não estático. Queridos alunos, nós estamos experimentando no nosso país um momento de incertezas, né? Uma inflação alta, taxa de desemprego crescendo, juros nas alturas e queda nos mais diversos setores da economia. Saindo da indústria, passando pelo comércio e serviços e atingindo também o setor imobiliário. E tivemos um passado glorioso em 2012, 2013, um início de desaceleração em 2014, 2015. O mercado imobiliário se tornou, sobretudo nos últimos anos, centro das atenções de nações, governos, profissionais e especialmente daqueles que desejam e lutam para adquirir o seu imóvel. O nível a que se chegou o déficit habitacional em nosso país, né, que nós já falamos anteriormente, em média 8 milhões, né, atrelada às mudanças nos instrumentos legais aplicáveis ao setor e a concorrência aguerrida entre os agentes financeiros pela oferta, possibilita enxergarmos uma luz ao fim do túnel. E como intermediário na compra, venda ou na locação de um imóvel, o profissional imobiliário tem o papel determinante no desempenho no mercado imobiliário, setor de suma importância em qualquer economia, e em especial a nossa. Bem, os avanços da tecnologia colocam hoje os profissionais de imóveis praticamente em pé de igualdade para o exercício das suas atividades. A diferença entre o sucesso e o fracasso vai estar no detalhe, na ética, numa informação a mais, num gesto, numa atitude especial que cative o cliente. Antes de encerrar, gostaria de deixar um desafio para vocês. Pense e reflita em casa, quando estiver bem tranquilo, bem sossegado. Pense assim: qual tipo de profissional o mercado de trabalho está exigindo? Qual tipo de profissional o mercado de trabalho está exigindo? E o que eu devo fazer para ter esse diferencial ou mesmo alcançar a excelência e ser um profissional ou um empreendedor de sucesso? Bem, antes de despedir de vocês, gostaria de deixar uma mensagem, né, no último slide, e que receba com carinho o meu abraço.